Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Como é que vai a quarentena por aí? Estamos aqui, graças a Deus, tudo em ordem. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui minha câmerazinha. A gente ajusta. Estou aqui fazendo alguns testes aqui com esse fundo mais escuro. Desde ontem. Pronto, agora sim. Ó, eu acho que tá bom, né? Você que é da televisão, tá bom? Tá ótimo. Vou botar um filtro aqui, tá ó. Perfeita. Enquanto o pessoal chega aqui, ó, vou colocar o filtro do meu amigo Thiago Brunet. Pronto, ó. Ficou bom, hein? Ficou ótimo, ó. Não, e nessa fase de isolamento social eu estou fazendo do meu quarto, porque é tanto barulho na casa, né? Tá todo mundo junto, trabalhando, estudando, então a gente tem que recorrer aí essas novidades para não atrapalhar o nosso trabalho, as nossas lives. Verdade. Quero dar uma boa tarde aqui ao Ayrton Carlini, ao Franklin Martins, a Roberta Soachará, que está sempre junto com a gente aqui, me ajudando muito. Verdade. Beijo, e a Roberta. Todas as seguidoras aqui do Papo de Mãe. E eu queria já bater um papinho com você, já que a gente está falando em Papo de Mãe, já Verdade. Que você ficou em quarentena, até para você ver se o meu media training está ficando legal. Queria agradecer você estar participando com a gente aqui, o que é muito legal, ter uma apresentadora, uma jornalista, de um programa que hoje também está envolvido direto e indiretamente com essas questões que envolvem as famílias, especialmente as mães. Verdade. É verdade. Então, como é que está isso, Roberta? Você sabe que o Papo de Mãe, né, que é um programa idealizado por mim e pela minha amiga de infância, Mariana Couto, nós somos jornalistas e a gente sempre teve essa intenção de prestar serviço, né? O Papo de Mãe, que é exibido na TV Cultura, que vai nas redes sociais, tem podcast, está na Rádio Cultura também, a gente sempre teve essa intenção de ajudar as famílias, né, na criação dos filhos. E mais do que nunca, Renato, hoje a gente está trabalhando tanto, porque a gente está fazendo tanta prestação de serviço. Eu estava até há pouco tempo escrevendo um texto, porque domingo é Dia das Mães, né? E aí eu estava pensando, eu acho que nunca a maternidade foi tão colocada à prova. Porque, assim, criar filho é difícil, né? A gente tem que estar sempre se reinventando. Cada fase são obstáculos diferentes, né? Não é fácil, não dá para a gente ser perfeito. Mas nessa situação, que é tão inusitada, tão desafiadora, a gente tem prestado um serviço, assim, eu acho assim muito importante, a gente está muito contente com o trabalho que a gente tem feito, porque assim, são muitas novidades, muitas mudanças, né? Então as pessoas estão dentro de casa, os pais em home office, né? Os filhos tendo que se adaptar a uma rotina totalmente nova. Aí tem todas as questões até que o escritório do Renato, né, que é especializado em direito digital, auxilia a gente tanto, porque as pessoas estão mais conectadas do que nunca. E assim, tem o lado bom da tecnologia, mas como é que fica também os perigos da internet? A gente tem que fazer esses alertas, né? A questão da saúde, dicas, né, dos sintomas do coronavírus. E se um filho fica doente, vai para o hospital, não vai? A questão da vacinação, da amamentação, dos perigos em casa, porque agora as crianças estão dentro de casa e tem os perigos, né, dos acidentes dentro de casa, a questão do álcool em gel, a educação domiciliar, aí o ensino remoto. Então, assim, tem tanta coisa que a gente está abordando e também outra coisa importantíssima, Renato, as questões emocionais, né? Porque é difícil para a mãe, para o pai, para as crianças, né? Tem o medo, tem a incerteza, tem a raiva, né, de você estar dentro de casa. E como lidar com tudo isso? Olha, Roberta, uma coisa engraçada aqui que eu quero falar para o pessoal. Eu estou acostumado a bater papo com você face to face na mesa. Nunca tinha batido um papo com você aqui online. E você, nesse papel de jornalista, você fica muito bem na câmera, viu? Parabéns. Muito bem. Ó, a Clary Meyer pediu para falar que ela já está online. E a gente tem muitas participações aqui já, muitas questões. Porque acho que em 2 minutos você endereçou tanta coisa importante. Ó, a Cláudia, ela falou o seguinte: muitas mães não estavam mais acostumadas a conviver por tanto tempo com os filhos. Hoje a convivência é full time.
Então, e aí, ó, a Clary falou que o papo de mãe mora no coração dela, que legal. Que gostoso, né? Esse carinho das pessoas. Você sabe que quando eu falei que ia participar dessa live, muita gente falou, eu vou lá, eu vou participar. Muita gente que te conhece, que me conhece também, que falou que ia participar desse bate-papo. E tem uma psicóloga aqui, Ana, aí, que eu até fiz uma live com ela, ela está até perguntando, ela fez uma coisa muito pontual aqui, interessante. Você não acha que a quarentena está pior para mãe e mulher? E aí eu vou aproveitar a pergunta dela, em cima do que você falou. Eu acho que são várias questões ao mesmo tempo que vieram de forma muito abrupta, muito rápida, em que você juntou um comportamento, como disse a Clara, que a gente não está acostumado, ou não estávamos acostumados. Você juntou riscos envolvendo a internet, a necessidade de trabalhar. Você tem uma expectativa psicológica, talvez, de não ter dinheiro, de não receber o que você estava esperando. Tudo junto ao mesmo tempo, as crianças, aquele dispositivo que a família também acessava, agora alguém está usando para trabalhar, e pior ainda, né, para a mãe que trabalha. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai caminhar então para um esgotamento. Como é que nós vamos gerir isso em cima da pergunta da Anaí? Quais são as dicas que você daria? É muito interessante essa pergunta, porque a gente tem debatido muito isso, e é muito bom a gente ter parceiros fantásticos no Papo de Mãe, assim como você, né? A gente tem colaboradores que auxiliam a gente. E outro dia até a gente gravou um programa sobre a geração alfa, né? Que essa geração de 2010 para cá, que é muito tecnológica. E aí a especialista que participou do programa disse que o maior desafio dessa geração era lidar com as questões emocionais. E agora a gente foi obrigado, sem preparo nenhum, né? Porque assim, ninguém esperava por isso no mundo inteiro. A gente foi obrigado de uma hora para outra a ficar em casa, em isolamento social, e desenvolver essas habilidades socioemocionais, né, para poder sobreviver. E assim, as dicas que eu dou, né, que eu tenho trabalhado isso também, porque para todo mundo é muito difícil, né? Mais do que nunca, a gente está bem, né? A mãe, o pai, nós precisamos estar bem para cuidar dos nossos filhos, mas nem sempre a gente está num dia legal, né? A gente tem direito também a ter medo, a ter incerteza. A gente está sofrendo com isso, a gente não tem certeza de nada, mas a gente tem que trabalhar essas nossas habilidades socioemocionais. Até o Instituto Ayrton Senna, Renato, está fazendo um trabalho fantástico, porque você desenvolver, né, essas habilidades socioemocionais, você sabe lidar com a frustração que a gente está passando, sabe? A resiliência que a gente precisa. Eles estão com várias dicas no site deles para desenvolver, né, essas habilidades, porque assim é o que a gente tem para agora. Então, assim, o que vai fazer diferença é como que a gente vai enfrentar. A gente, né, não pode ir para a escola, não pode brincar na rua, tem que ficar em casa. Então, assim, eu preciso pôr para fora essas minhas emoções. Eu posso chorar, eu posso ficar com raiva, mas e aí? Como é que eu vou lidar? Eu tenho que enfrentar. Então, acima de tudo, toda a família, e assim, a gente sempre quer poupar os nossos filhos, né? Dos nossos filhos ficarem tristes, mas passar pela frustração é importante, até para ele aprender a lidar com essas emoções. Então, acima de tudo, a gente vai ter que aprender agora a ser resiliente, a ter empatia pelo outro e encarar isso de frente, não vai ter jeito. Tem muitas questões e muitas discussões sobre a parte psicológica. Então, eu falei da Anaí. Aliás, a Anaí é uma boa dica para você entrevistar também, né? Mas olha só, como as coisas mudam, ó. Eu vou mostrar um pouquinho a Roberta aqui, ó. Olha ela me ajudando ali, ó. Tá vendo? Ó, a Roberta... Minha esposa, a Franklin. Depois eu tenho uma surpresa para ela que eu vou mostrar aqui na live para minha chará. Eu quero ver. Uma surpresa para ela. Vou pegar a minha também. Participação especial da Roberta. Olha aí, Franklin Martins. Pronto. Vamos voltar para cá. Sabe o que eu acho importante também dentro dessa questão, né, das mães ficarem sobrecarregadas? Eu acho que é o momento da gente delegar as funções. Os filhos têm que participar também, divisão de tarefas. Porque, assim, muitas vezes as mulheres, na maioria das vezes, as mulheres ficam muito sobrecarregadas, acumulam diversas funções,
mas a gente tem que delegar, sabe? Os filhos também têm que ajudar, né? E é um bom momento até para a gente educar os filhos nessa linha. Arruma tua Sim, cama, vem ajudar a varrer, lavar prato, vem participar, vem ver aqui o pai e a mãe trabalhando pra caramba, a é. situação toda, essa indefinição. Eu até acho que dentro do contexto geral, claro que tá ruim, tá horrível, enfim, mas do contexto geral aceitável, até que estamos indo, né? Até que a coisa tá indo, tá indo. Pô, vem cá. Isso também que as pessoas reclamam, né? Nunca tenho tempo, é tudo corrido. Agora as pessoas têm tempo. O Então, mas importante você é sabe, você Roberto, eu conviver tô... com os filhos, né? Não adianta também cada um ficar no seu quarto e não ter essa Então, convivência. Até para você perceber como é que está essa questão do isolamento para os seus filhos, né? Os filhos adolescentes vão lidar de uma forma, os pequenos, muitas vezes, né? Eu vejo assim as mães, a dificuldade dessas mães com filhos pequenos, porque eles não têm tanta autonomia, né? Então precisam dos pais mais presentes. Mas os filhos adolescentes que ficam mais no quarto, mais isolados, a gente precisa estar presente também, né? dá uma olhadinha no comentário do Franklin Martins, que um grande amigo meu sempre participa, ele sabe Que muito, ele é legal. muito culto. Olha lá, se você é Adorei. mãe, você é um super-herói, ponto final. Adorei. Aliás, e o Dia das Mães chegando agora, com força, vai ser um Dia das Mães diferente, mas pelo menos eu acho que muitas mães vão poder almoçar com a família com mais tranquilidade, porque a gente não pode sair, não pode fazer nada, então ficamos, né, tranquilos. E sabe uma coisa boa dessa quarentena também? É que a gente está valorizando muito o papel do professor, né, Renato? É. Porque eu vejo quem está tendo, né, o ensino remoto, a escola à distância, porque infelizmente na rede pública, né, muitas crianças não estão tendo essa oportunidade, mas na rede particular muitas crianças estão estudando em casa. E tem muitos pais falando, ai meu Deus, é muito difícil, dá muito trabalho. Só que assim, os pais, a dica do Papo de Mãe é que os pais não têm que assumir esse papel de professor, né? Eles não são professores, não são formados em pedagogia. Lógico, tem que ajudar ali, mas os pais estão sofrendo, viu? Então, eu até ajudei um pouquinho aqui, porque eu já estou acostumado a dar aula online, tem em várias plataformas. Eu comecei a dar aula online na GV 2015, se não me engano. Foi 2015. Era a plataforma Moodle na época. Então facilita um pouquinho, tem algumas plataformas que tem mais ou menos interação, etc. Mas hoje você pega o Zoom, por exemplo. O Zoom é muito prático, muito fácil, está bem seguro, facilita bastante. Quando você não tem a interatividade, é que a coisa dificulta um pouquinho, sem dúvida. E a gente está aprendendo muito na prática também, né? Eu vejo Na a raça. minha mãe, né? A minha mãe, que tem 72 anos, que é médica, e dando aula agora na internet, né? Sofrendo, pedindo para os residentes ajudar. Aí como é que eu coloco os slides no Zoom? Mas a pessoa vai aprendendo, vai se virando, né? Uma coisa legal, antes de entrar aqui com você, eu estava dando uma palestra para a Câmara Americana lá de Campinas, que sem dúvida, se fosse hoje, provavelmente eu não iria conseguir, que tem deslocamento, vai e volta, ia gastar umas 4 horas, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, mais 1 hora de apresentação. Eu fiz isso em 45 minutos, então tem um ponto positivo também, nós teremos algumas mudanças, não vamos trocar um pelo outro, mas é um novo comportamento. E quando eu falo que a gente... Tem muita coisa ruim também, né? A gente vê essa falta de olho no olho, né? Do abraço, das crianças terem contato com os amigos, com os avós, né? Que tem um papel muito importante também no dia a dia das crianças, né? Lógico que a gente tem muitas perdas, sonhos, né? Você tem uma filha mais velha fazendo faculdade, tem gente que esse ano vai prestar o Enem. Então, assim, sonhos, planos interrompidos, né? Então, assim, tem muitas dificuldades também. A gente tem feito várias reportagens também, entrevistas, né? Por exemplo, com os adolescentes tem aumentado o número de uso de drogas. Então, assim, tem que ter muito cuidado também de perceber, né? Como é que todo mundo na família está lidando com essa situação. Você está indo no estúdio? Não estamos indo no estúdio, as gravações foram interrompidas porque no estúdio a gente recebe os especialistas, recebe as mães, os pais, as crianças, e para não colocá-los em risco, né, a gente interrompeu as gravações e estamos exibindo os programas que já foram ao ar, são reprises,
mas a gente está fazendo entrevistas para a Rádio Cultura, para o podcast do Papo de Mãe e para as redes sociais do Papo de Mãe diariamente, porque tem muito assunto, né? Muita prestação de serviço para fazer. Por exemplo, agora, a questão das máscaras, né, Renato? Foram obrigadas, todo mundo vai ter que usar as máscaras. Só que existe uma recomendação das crianças com menos de 2 anos não utilizarem essas máscaras, né? Porque existe o risco de sufocamento, né? Se elas estão dormindo, não sabem tirar, se elas têm problemas respiratórios. Então, a gente está todo dia aí fazendo essa prestação de serviço, porque tem muitas dúvidas dos pais. Por exemplo, caiu o número de adesão à vacinação. As pessoas estão com medo, não estão indo vacinar os filhos. A vacinação de rotina ali. Mas isso, então a gente está fazendo alertas, conversando com esses pais para tirar essas dúvidas. Não, a gente tem que lembrar também algumas coisas. Eu até brinco, né? Falo do modo Churchill, né? Vamos ativar o modo Churchill, vamos fazer da dificuldade a oportunidade. Então vamos almoçar com a família, jantar com a família. Isso é bom. Vamos usar o delivery que está pela metade do preço, né? Pratos que antes da pandemia eram muito caros, a gente não podia comprar, agora a gente pode pelo menos experimentar um pouquinho. Compra um prato, divide em 2, 3, é legal também. E essa questão da máscara que você citou, isso com certeza vai entrar numa exceção. E o que vocês fazem, essa prestação de serviço, trazerem essa informação, que muitas vezes não dá tempo de você pensar em tudo, isso é mais do que relevante, assim, é super importante. Agora, e esse contato que você falou, acho tão importante isso que você falou, da gente aproveitar. Se a gente está em casa, não tem como sair, vamos aproveitar da melhor forma, né? Isso, não tem jeito. A gente também fez uma entrevista interessante, porque, assim, às vezes, tem pais que têm mais paciência do que outros, tem pais que levam mais jeito para brincar do que outros. Aí a gente fez entrevista com umas amigas, né, que criaram o Tempo Junto, e elas estão dando dicas assim, para os pais de lazer em casa, de atividades, porque tem pai que está em home office, não dá para ficar entretendo os filhos o tempo todo, né? Então elas dão sugestões de brincadeiras para os filhos se entreterem ali enquanto os pais estão trabalhando e também sugestões de brincadeiras para todo mundo brincar junto, para aproveitar esse tempo junto. Tem uma pergunta aqui, ó, uma consideração da Clary Meyer. Pô, você acha que nesse momento as escolas poderiam ter uma abordagem mais emocional e humana, ao invés só de conteúdos? E até aproveitando esse tema escola, saiu agora uma nota do Procon tratando da questão dos descontos. Se a escola vai ou não dar desconto, que é uma super polêmica também. É verdade. Então, dentro da questão escola, Rô, tá com você. Você sabe que essa questão da Clarissa, um beijo, Clarissa é uma querida. A Clarissa até já participou, já trabalhou no Papo de Mãe, lá no início do Papo de Mãe, fazendo as nossas redes sociais. A Clarissa é uma advogada também. Clarissa. E ela ajudou muito a gente, deu aí o start das nossas redes sociais. E você sabe que outro dia a gente fez uma entrevista, porque a Cultura está com um projeto bem legal, Renato, que são discussões, né, digitais nas redes sociais da TV Cultura. E semana passada a gente entrevistou a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, e o Léo Freiman, psicoterapeuta. E eles ficaram batendo nessa tecla da importância das escolas também se voltarem para essa questão do emocional, né? Que o conteúdo, se não der agora, recupera depois. Mas o importante é as escolas estarem à frente também dessas questões emocionais. Então, tem escolas, sim, preocupadas com isso, tem escolas, sim, nas aulas online, discutindo com os alunos como que eles estão, querendo saber, assim, como é que está, né, a questão psicológica dos alunos. Então, é fundamental e tem escolas preocupadas, sim. Agora, em relação a esse desconto, é bem polêmico, como você disse. Eu acho que existem escolas, você tem que avaliar cada escola, a situação de cada escola, porque eu acho que tem muitas escolas que já dão bolsas para os seus alunos, estão analisando caso a caso de quem realmente tem necessidade e não está conseguindo pagar a mensalidade. E tem também, porque você fica pensando, né, se os professores estão dando aula, né, estão conseguindo dar esse ensino remoto, e para não demitir outros funcionários, os
o pessoal da limpeza da escola, da manutenção da escola, né? A gente está falando aí para tomar cuidado, para não demitir as pessoas, para as pessoas não ficarem sem emprego. Então, eu acho que tem que fazer uma análise, as escolas têm que abrir, né, a situação delas para ver quem pode dar desconto, quem não pode. Essa é a minha opinião. Aí, acabou de sair a notícia agora que dá prorrogação até o final do mês da nossa quarentena, mais 21 dias. Mas até recebi também um gráfico, a gente recebe tanto gráfico, né, hoje em dia da pandemia, segundo esse que eu recebi, que é uma fonte americana, não me lembro agora, mas nesse momento a gente está chegando no pico. Então a tendência agora a gente fica um pouco mais no pico, depois abaixa, e se Deus quiser a gente estabiliza, e aí devagarinho a gente começa a voltar nas nossas atividades. Tenho até dito, eu acho que em setembro, outubro, a gente vai voltar com tanta intensidade que a gente vai ter que se preocupar com o ressuscitador e não com o respirador mais, enfim. Você sabe que uma questão que está todo mundo discutindo, principalmente nas escolas, é como é que vai ser essa volta às aulas, né? Porque tem várias questões aí, né? Além de você ter que avaliar individualmente como é que foi o aprendizado desses alunos, como é que esses alunos vão voltar emocionalmente, e os professores também, né? Então, vai ter todo um cuidado também para essa volta às aulas. E falando de escola, a Roberta, minha esposa aqui, que vocês viram um pouquinho, daqui a pouco vem para cá, viu? Vem dar uma pontinha aqui, vem. Vem, Rô. Ela conheceu todos, eu conheci alguns, ela conheceu todos os professores dos nossos filhos, que é uma parte positiva também. Verdade. É claro que a situação hoje é desagradável, é ruim, tem gente morrendo, é terrível. Mas, por outro lado, trazendo a parte positiva, aquela história, né? O céu claro não faz bons pilotos. Então, a mesma coisa, né? O mar calmo também não faz bons almirantes. Então, as nossas crianças, nós também, todos nós, sem dúvida nenhuma, passando isso, durante algum tempo, nós valorizaremos mais o nosso dia a dia e as coisas mais simples. Isso eu tenho certeza que vai acontecer e eles vão ter história para contar. Olha, eu passei durante a pandemia, e eu fiquei em quarentena, e eu fiquei dentro de casa, e eu tive que mudar para aula online do dia para a noite, e eu fiquei junto com meu pai, com a minha mãe, enfim, eu vi gente sofrendo, eu vi gente morrendo. Então, isso vai ter um lado positivo também muito bom. Como aconteceu... Todo mundo está tendo que se reinventar, né? Os professores tiveram que se reinventar para dar essas aulas online, os alunos também para aprender de forma diferente. E eu acho que vai ter um crescimento, né? Isso que como a gente está enfrentando essa situação tão inusitada, né, Renato? A gente vai ter um crescimento, isso que eu estava falando no início do nosso bate-papo, essa geração que tem tudo num clique, que é tudo muito lindo nas redes sociais, que tem tudo na hora. Agora eles estão tendo, né, que esperar, né, então, respirar. Tudo muda. Tudo totalmente diferente. Inclusive nessas lives. Aliás, pessoal, essa aqui é a última live da hora do almoço. Semana que vem a gente muda de horário. Começar as lives às 20 horas. Eu achei que nós fôssemos já flexibilizar um pouquinho, mas eu já comecei a me programar. À noite eu acho que é mais sossegado, mais tranquilo. Mas eu não vou conseguir, Roberta, de parar de fazer live. Então eu estava vendo a agenda aqui que o Roberto estava me ajudando. Eu tenho programação para os próximos 21 dias. Vamos ter uma semana de direito digital, vamos ter semana de generalidades, enfim. Eu gostei de fazer, acho que está legal, é importante a gente ter esse canal. Vamos novamente, né, usar de uma dificuldade e oportunidade. Mas tem um comentário aqui da Tamara. Importante, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Os meus filhos estão tendo 4 horas diárias de conteúdo, mas não tem apoio emocional. Já desligaram chorando e desmotivados. Isso é muito importante, é muito sério. Isso tem que ser ajustado, né, Roberta? Não, difícil isso. Que bom que a Tamara está conseguindo perceber isso, né? E essa troca de experiências, né, que a gente faz muito no Papo de Mãe, né? Ajuda muito essas famílias. Então, eu acho assim, como ela percebeu que existe esse desgaste com os filhos dela, ela está atenta, então ela pode dar uma atenção, acolher, escutar esses filhos. Por que está acontecendo isso? Vamos tentar fazer diferente. Então, assim, essas lives que você estava falando, né, Renato, como elas são importantes, essa troca de experiências para as pessoas poderem falar, extravasar nesse momento e a gente se ajudar, porque não existe outra forma, né? Aliás, eu vou começar nas minhas lives 5 minutos antes, eu vou abrir o espaço, quem tiver lá e quiser participar um pouquinho, eu vou abrir
o Instagram e a gente bate papo. Então, já estou avisando agora em primeira mão, hein? 5 minutos antes das minhas lives, umas 7h50 mais ou menos, eu já vou abrir. E quem quiser participar comigo, fica o convite. A Anaí que está comentando aqui, vai ter muito trabalho, Anaí. Olha, as psicólogas e os psicólogos estão com a vida garantida, hein? Porque olha a quantidade de problemas que a gente está tendo, né? Ainda mais agora com essa extensão aqui da quarentena. Mariana, prazer em vê-la aqui com a gente. Obrigado pelos comentários. Claro, e também obrigado pelo elogio. Infelizmente, já estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa live. As minhas lives são curtas. É algo que eu defini no meu dia a dia. Então, não faço 1 hora, faço 30 minutinhos. Tamara aqui está comentando também. Tenho falado muito para eles, né? Todo mundo está aprendendo, pais, escolas, professores. É isso mesmo, sem pressão. E vamos lá, se Deus quiser, a gente vai conseguir e vamos levar um legado muito mais positivo do que negativo, sem dúvida. Eu acho que importante também para a gente atravessar essa fase que a gente não falou é a questão da rotina, né? As crianças precisam visualizar essa rotina, né? Então, a Tamara que estava falando dos filhos, que essas 4 horas difíceis aí de ensino remoto, mas é importante para as crianças visualizarem que tem a hora de estudar, mas também tem a hora de lazer, porque senão fica tudo muito bagunçado, né? Não sabe, porque está tudo acontecendo dentro de casa. Então, para as crianças é difícil elas visualizarem, identificarem, né, qual que é o momento de estudar, qual que é o momento de lazer, de brincar. Então, é importante estabelecer rotinas para as crianças se sentirem seguras, né? Elas precisam dessas regras para elas se sentirem seguras também. E lembrando que domingo é Dia das Mães, né? Mas os pais, como o Renato, aí também estão nessa pegada aí de quarentena, de isolamento social, participando aí da educação dos filhos, né? Porque a gente está em quarentena, mas a criação dos filhos continua, né, Renato? Continua com força total. Limites, essa questão também que eu queria chamar a atenção, né? Não é porque os nossos filhos, né, estão passando por dificuldades, né, perdas, que a gente vai fazer tudo por eles. A educação continua a impor limites, né, para todo mundo. A dificuldade é para todo mundo e vamos continuar educando agora dentro de casa, nessa situação de momento que é possível e é ela que, infelizmente, é só ela que tem e a gente tem que enfrentá-la. Mais do que nunca. Quem sabe agora vocês não fazem também, é só uma ideia, né? Papo de mãe e papo de pai, hein? Quem sabe? Hein? O papo de pai faz pelas lives, o papo de mãe continua ao vivo no estúdio, olha só. Mas você sabe que o nome é Papo de Mãe, né? Porque lá no início a gente já tem o programa há 10 anos, Renato. E aí ficou o Papo de Mãe, mas é um papo para toda a família. Muitas vezes os pais participam do programa, pais, tios, avós, avós. E os pais estão cada vez mais presentes, porque isso, olha, 10 anos tem o programa já. E a gente sempre bate nessa tecla, né? Não é o pai ajudar, é uma divisão de tarefas, né? A responsabilidade do pai e da mãe, não é? Papo de família. Papo de família, exatamente. É só o nome que ficou Papo de Mãe, mas é Papo de Família. Calma que eu tenho uma surpresa, que a minha filha vai trazer a surpresa. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se a Juju, que é a surpresa para a Roberta, para minha xará. Tem surpresa para você, vem aqui. Peraí, deixa eu ver se a Juju... Vem, Rô. A Rô tá vindo aqui. Vem cá, vai ter surpresa. Ih, vai, ó, tem 2 convidadas chegando aqui, ó. Peraí, já tá voltando. Hã? Vem cá, vem cá. A Ju vai trazer uma surpresa aqui para a gente terminar a nossa live. Roberto, vem cá. Eu quero desejar Feliz Dia das Mães para a Roberta, minha Olha aqui, olha aqui, ó. Olha a minha Roberta aqui. Oi, Roberta. A gente tem trocado figurinha, sobre essa surpresa que eu vou trocar. É verdade, aqui. eu tô com a minha aqui também para te mostrar. Deixa eu pedir para Quando chegar a sua, eu mostro a minha. Então a surpresa para mim, que eu não estava sabendo, vocês combinaram, hein? Ficaram falando em separado, hein? Olha lá, olha a minha amada aqui, ó. A minha amada aqui. Eu vou bloquear a Ana aí, vou bloquear o Franklin Martins, tá vendo que vocês aprontaram? Olha lá o Franklin agora, lá. Tô vendo. Tô vendo. Explodiu de palminha. Vai trazer a surpresa. É uma forma que a gente encontrou aqui de atravessar essa fase da quarentena, mas eu falei que não é só para a fase da quarentena, é para a vida toda. Agora é para sempre. A vida inteira. Olha aqui que a minha filha trouxe. Então olha aqui, ó. Olha aqui, ó que eu tenho aqui.
Ó, ela aqui, ó. Porque o meu é filhote, não para, né? Essa aqui ficou filhota para sempre, ó. A Não carinha cresceu, ó. Ó. Esse É aqui uma é o fofa. Nino. Isso aqui é a Vanilla, pessoal. A Vanilla. Olha lá. Bicho de Como é que- estimação ajuda também a enfrentar a Ajuda. quarentena. E a gente viu? tem mais um, mas a gente respeita que ele é mais tímido e reservado. Então a gente deixa ele lá, só veio essa. Olha, Adorei. hoje a Roberta, minha esposa amada, vai terminar a live. Eva! Feliz Dia das Mães para você, domingo. Para você também, Rô, adorei te conhecer, viu? Um Eu prazer. também. Um beijo. Depois a gente se conhece pessoalmente. Agora, nessa fase, é só virtualmente. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E vamos desligar que eu preciso matar o Renato daqui a pouquinho. Tá bom. Beijo, beijo grande. Um beijo. Obrigada. Tchau! Tchau. Ficou legal demais.